Uma das grandes contribuições do Dom Vicente foi na comunicação. Por isso eu convido você, a partir de agora, a conhecer um pouco mais do que ele realizou nesse campo. E quem vai embarcar nessa viagem com a gente é o jornalista Humberto Cabral. Seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Para a gente começar esse nosso diálogo, eu convido você para a gente subir aqui nesse palco. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Neste espaço onde nós estamos, funciona hoje o auditório da Fundação Padre Biapina, mas por 16 anos era um cinema criado pela Diocese de Crato, né, Cabral? Conta pra gente essa história. De fato, foi iniciativa do Vicente Matos, onde ele transformou a Casa de Caridade em fundação e incluiu assim a área de comunicação. Então, o Cine Educadora foi inaugurado no dia 16 de fevereiro de 1959, vai fazer 60 anos, com o filme Carrasco do Mar, protagonizado por Victor Mature, Cinemascope Colorido. E qual o contexto de criação desse cinema, Cabral? Bom, teve a finalidade, além da parte de recreação, de atração para a cidade, o objetivo também de ajudar financeiramente a Rádio Educadora do Cariri. Falando em rádio, eu convido você a conhecer agora a emissora que é porta-voz da Diocese de Crato até hoje. Você quer saber qual é? Então vem com a gente. Estamos falando da Rádio Educadora do Cariri, que está a poucos metros do auditório da Fundação. Vamos entrar. Então, bom dia, pessoal. A gente está invadindo os estúdios de vocês hoje. Tudo bem, Geraldino? Mas é por uma boa causa. Estamos contando a história do Dom Vicente. Roberto, para atrapalhar você um pouquinho. Cabral, estamos no estúdio da Rádio Educadora. Você entrevistou o Dom Vicente nessa rádio? Justamente no dia 22 de novembro de 58, quando Dom Vicente colocou no ar a Rádio Educadora do Cariri, como porta-voz da Diocese de Crato, em caráter experimental, até 15 de fevereiro, quando ele inaugurou a Rádio Educadora. Como era o relacionamento dele com a imprensa, Cabral? De abertura. Muito democrático e muito atualizado. E por isso ele voltou tudo para esses órgãos, criou o Biro de Imprensa da Diocese justamente para a comunicação da Diocese com todos os diocesanos. Aproveitando que a gente está aqui no estúdio, estamos com a presença do diretor da Rádio Educadora do Cariri, o Geraldo Corrêa. Qual a maior contribuição que a Rádio Educadora do Cariri trouxe para a Diocese de Crato? Na década de 50, no Brasil, se vivia um número de analfabetismo muito grande, especialmente no Nordeste e no interior do Nordeste, como era o caso aqui do Crato e da região do Cariri. Então, foi criado o ODER, Organização Diocesana das Escolas Radiofônicas, onde 1000 escolas, 1000 rádios eram colocados em diversas comunidades, sítios, distritos, ou seja, antes do Mobral. Dom Vicente era um homem tão à frente da sua época que antes que o governo fizesse o Mobral, toda aquela campanha de alfabetização do Brasil, as escolas radiofônicas chegaram como essa resposta a 1000 famílias aqui na nossa região, educando. Todas as noites a programação da Rádio Educadora era alfabetização. Geraldine, como é que você se sente em dar continuidade a esse trabalho iniciado lá pelo Dom Vicente? De fato, é uma responsabilidade muito grande, Patrícia, porque eu vim aqui para a rádio nos 49 anos da rádio. Então, passo pelos 50 da rádio e agora celebrando com alegria os 60 anos da Rádio Educadora. Então, a responsabilidade da continuidade na difusão do útil, do bem e da verdade. Esse é o slogan da Rádio Educadora desde o seu início, cumprindo a sua missão. Aproveitando que nós estamos aqui, eu vou fazer uma participação no programa, convidando os ouvintes da Rádio Educadora para acessarem o nosso web documentário. Voltamos já! Agora estamos na rua Dom Quintino, uma das principais ruas da cidade de Crato. À minha direita está o Palácio Episcopal, onde o Dom Vicente morava. À esquerda, a Capela das Filhas de Santa Teresa.
E exatamente aqui, o local onde funcionava a gráfica que imprimiu o jornal A Ação, um dos jornais mais influentes da época. A gráfica já não existe mais, o jornal já saiu de circulação. Mas eu convido você a ir comigo até o departamento histórico que fica na Cúria Diocesana para a gente ver alguns exemplares. Nós vamos entrar pelo Palácio Episcopal. O jornal A Ação circulou de 1939 a 1985. E entre os assuntos discutidos nas matérias não tinha só religião, viu? Também era falado sobre política, economia, ciência, enfim, uma diversidade de temas que nós vamos saber agora com o nosso entrevistado, Humberto Cabral, que a gente volta a conversar com ele. Cabral, primeiro fala pra gente como eram essas temáticas que vocês discutiam, porque o Cabral, pessoal, ele também foi editor do jornal A Ação durante 25 anos. De fato, o Jornal Ação, para melhor condução, criou o Conselho Editorial, que então também elaborava matérias, principalmente com o Placidade Nuvens, que foi reitor da URCA, nosso companheiro Antônio Vichelmo também, e a equipe que passou então a atuar com esse aspecto melhor, com um conselho de redação editorial. E a Ação, então, documentou a grande parte da história, não só da Diocese, como da cidade, como do Cariri, porque acompanhava todos os eventos para o conhecimento do seu público leitor. E o interessante é que esse jornal, que a gente mostra aqui para vocês, algumas edições, que está arquivado aqui no Departamento Histórico da Diocese, ele foi criado não pelo Dom Vicente, mas pelo Dom Francisco, que foi o seu antecessor. Porém, quando o Dom Vicente ele assume o episcopado da Diocese de Crato, ele dá também um novo teor, né, uma nova roupagem, a gente pode dizer assim, Cabral, para esse jornal? De fato, porque naquele tempo as entidades católicas da Alemanha, Miséria, Advênia, eles estavam colaborando com os jornais católicos. Ou então, quando Dom Vicente pediu essa ajuda, então passou para a fase de linotipo, que era céu de caixa, e então instalou a nova gráfica, a empresa gráfica limitada, para jornal e para impressos diversos para a região do Cariri. Uma matéria que tenha marcado a sua vida enquanto jornalista, Cabral, nesse período do Dom Vicente? Bom, em 1974, quando a visita do presidente Castelo Branco, no bicentenário do município, o Castelo Branco, o presidente, que foi a primeira visita ao Ceará, nós escolhemos a primeira mensagem dele, invadindo o avião presidencial lá no aeroporto, e ele visitou a fundação e ficou abismado com o que ele observou. E indagou de Dom Vicente qual foi a empresa que ele havia contratado para montar essa fundação, que ele se interessava em saber também para o governo dele. Ele achou a fundação como um modelo de entidade. E Dom Vicente respondeu que não tinha leva para contratar a empresa, mas que contou com a prata de casa pelos voluntários que criou. Então criou 22 departamentos nas mais diversas áreas e então dinamizou assim a Fundação Padre Biapina, em homenagem ao Padre Biapina, que a fundação foi em homenagem à Casa de Caridade do Crato, que este ano fez 150 anos, criada pelo Padre Biapina. E você fez essa matéria? Também. Cabral, enquanto profissional da área, para você, qual a maior contribuição do Dom Vicente para a comunicação? Bom, Dom Vicente, quando ele criou a Fundação Padre Biapina, criou também o setor de comunicação. Jornal Ação, Empresa Gráfica Limitada, Rádio Educadora, Departamento de Cinema. Então ele criou com aquele espírito de democracia, de confiança e, acima de tudo, liberdade de expressão. O jornal e a rádio eles não sofreram nenhum tipo de censura. Minha gente, é muita história, muita coisa boa que a gente tem para passar para todos vocês com relação a tudo que Dom Vicente fez aqui em nossa diocese. Por isso que tem toda essa programação especial que a gente está vivenciando para celebrar estes 100 anos, se ele estivesse vivo, se ele estivesse conosco. Cabral, a gente agradece muito por você ter contado um pouco para a gente dessa história, ter embarcado nessa história do Dom Vicente. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade e convidamos você a continuar acessando o nosso web documentário.
sucesso até o final, que muita coisa boa a gente ainda tem para você.